bem-vindos ao Durma com Essa, o podcast que te guia pelo universo do sono. Eu sou o Guilherme Brassanini. E eu sou o Jorge Pinheiro. E hoje você não pode dormir sem essa, porque a gente vai falar sobre por que dormir bem é tão importante para a memória. E nós trouxemos alguém especial para falar desse tema, né? Que é o Dr. Israel Pompeu. Israel tem um baita currículo aí, vamos lá. Ele fez residência médica em neurologia pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo. Complementação especializada em neurofisiologia clínica pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele é médico assistente e instrutor do Serviço de Residência Médica de Neurologia do IANSP, médico colaborador do Ambulatório do Sono do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP e integrante do grupo do Ambulatório do Sono e médico do Serviço de Polissonografia da Clínica de Neurofisiologia Dalba e Barros. Nossa, então a gente escolheu a pessoa certa para falar desse tema que... Qual o tema mesmo? Qual o tema mesmo? Memória. Memória. Vamos lá, então nós vamos falar sobre memória. Não então, tô dormindo bem. O Gui tá papai, né? Papai, então tá acordando muitas vezes à noite. Já então temos vamos exemplo lá. prático, então, aí. Israel, que a privação de sono faz. Obrigado, viu, por ter aceitado o convite. Ainda mais falar desse tema que a gente acha fundamental falar sobre isso, né? Nossa, eu que agradeço, gente. É uma honra participar daqui do Durma com Essa. Eu sou um ouvinte assíduo desde o primeiro episódio. Olha... E é sempre bom falar de sono, ainda mais com amigos, né? E sobre um tema tão fascinante que é cognição, né? A relação do sono com cognição, que é uma relação muito, muito íntima, né? E tem muito a ver. Uma coisa realmente depende da outra. Nossa, então a gente vai aí, sem esquecer mais nada, agora nós vamos seguir com esperamos que a nossa memória não nos traia hoje. Então vamos lá. Então a gente sabe que essas queixas de memória, elas são muito frequentes nos consultórios, né, Israel? Vem muito, e aí a gente fica pensando, por que tanta gente está reclamando que a memória falha, né? E tem gente idoso, jovem, até criança está reclamando disso. Por que essas queixas têm vindo com mais frequência nos consultórios? E haja frequência nisso, viu? Eu realmente estou me assustando, né? No dia a dia, cada vez mais, pacientes se queixam de esquecimento. Até parece um apocalipse zumbi, né, que a gente está vivendo. Forçando muito a barra aqui, mas não deixa de ter algumas características disso. E isso acontece por vários motivos, né? Acho que o cerne, o elemento central, o X da questão dessa problemática toda, realmente é o nosso ritmo de vida que nós temos hoje, né? É aquela coisa da sociedade 24/7, temos que produzir, temos que render, né? E para muita gente ainda, acho que não para os ouvintes do nosso podcast aqui, sono é uma perda de tempo, né? Muita gente acha que dormir é uma perda de tempo e acha que poderia estar fazendo outra coisa, produzindo mais, compensando de alguma forma o trabalho, né? E as pessoas estão começando a sentir, né? A conta está começando a chegar. Né? Perder sono, privar o sono tem seu preço e isso justifica muitas das queixas que chegam no nosso consultório e que vão muito além de memória, né? Envolve até condições psíquicas, né? Habilidades, né? Tudo isso acaba sendo o preço, né? De se perder esse sono, né? Que o mundo acaba forçando, né? Acho que vocês já devem ter visto ou ter tido algum caso parecido, né? De pessoas que chegam achando que tem TDAH ou que tem algo do espectro autista, né? Não que isso não esteja acontecendo, cientificamente está sendo documentado que é uma prevalência cada vez maior de TDAH, né? Mas talvez haja uma superestimativa disso. E voltamos aí de novo à questão do sono, né? Porque muitos dos sintomas de TDAH são também parecidos com os sintomas da privação de sono, né? Ou do sono de má qualidade, né? Então, e TDAH está na boca do povo, né? Está na moda, está na mídia, né? As pessoas estão reconhecendo, estão sabendo o que é, né? Muita gente comenta sobre isso nas redes sociais, né? Muita gente acha que precisa tratar a todo custo, usar medicação, usar estimulante, e muitos acabam tomando estimulantes mesmo, para tentar suprir esse esquecimento, né, que supostamente seria pelo TDAH, que na verdade pode muitas vezes ser por uma privação de sono. E pontua pra gente assim, quais sintomas que mimetizam ali, então, quais sintomas de privação de sono que mimetizam um TDAH aí? Uhum. Bom, isso acaba justificando também a dificuldade, às vezes, de discriminar um do outro, né, quando esse paciente chega no consultório. Né? Bom, pelo próprio nome, né? O TDAH significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é
a princípio, um transtorno de crianças, né, um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Ou seja, ele se inicia na infância. Existem os casos em adultos também, né, mas esses adultos com TDAH tinham TDAH quando eram crianças, né, e essas crianças se tornam adultos, por isso que existe TDAH em adulto. Tá? Mas, basicamente, o TDAH é um transtorno da infância. Né? Como privação, pelo próprio nome, pela própria sigla, né? Déficit de atenção. Privação de sono, todo mundo já teve uma noite ruim, dormiu pouco, né? E no dia seguinte sentia uma dificuldade maior de se concentrar, sentia uma dificuldade maior de realizar coisas, de escrever, né? De fazer o trabalho, né? De focar, de se concentrar. Que é uma coisa que acontece nos pacientes com TDAH também, né? Hiperatividade, voltando aqui para as crianças, né? Isso já foi comentado, inclusive, aqui, né? Em outros episódios, em sono infantil. Quando as crianças têm privação de sono ou dormem mal, né? Diferentemente dos adultos, que muitas vezes cursam com sonolência, com alguma atenuação do humor, né? As crianças ficam hiperativas, né? Elas ficam muito impulsivas, né? Ficam agitadas, né? E isso é um sinal de alarme, assim, em crianças, especificamente. Tá? E TDAH, como é um transtorno em crianças, né? E cursa com hiperatividade, né? Com essa agitação. Então, a criança que chega com agitação, ou a mãe ou o pai tem a queixa que o filho está agitado, óbvio que entra no diagnóstico diferencial, TDAH, mas a gente sempre tem que pensar primeiro também, né, na questão do sono. Né? A criança pode estar dormindo mal e estar provocando aquele sintoma, tanto de déficit de atenção como de hiperatividade, certo? Então, é de bom tom, né, fazer uma avaliação mais holística, uma avaliação mais completa, né? Buscando sempre o sono, que é uma coisa que a gente sempre bate nessa tecla, né? Sono tem que ser sempre avaliado em todas as consultas, né? Sono é quase que um sinal vital de todos nós, que precisa ser contabilizado, precisa ser analisado sobre qualquer queixa que o paciente diga, né? Que refira na consulta. Então, realmente é muito fácil confundir TDAH com transtorno de sono. E também não é impossível que exista a comorbidade. Tá? O TDAH pode se associar a transtorno de sono também. Né? Muitas crianças têm dificuldade para dormir pelo TDAH. Ou seja, vira uma bola de neve. Né? O TDAH gerando insônia, e aí a própria privação de sono, a dificuldade de dormir, o tempo limitado de sono, a restrição de sono, gera consequências também, agravando os sintomas que são do TDAH e também, né, da privação de sono. Certo? Então, é um desafio, muitas vezes. Não é fácil, né? E o paciente, ele vai lá, o indivíduo, tô com dificuldade de memória, tô esquecendo as coisas, vai lá no Google, né? Aí sai TDAH, Alzheimer, diz, puxa, eu tenho 45 anos, eu tô tendo um Alzheimer precoce, eu tô tendo alguma demência precoce. Aí começa a buscar coisas que são tão, às vezes assim, a última opção numa avaliação não são tão prevalentes naquela faixa etária ou naquele grupo, e esquece que ele não tá dormindo bem, né? Exatamente. Então, eu acho que tanto chamar a atenção para as pessoas, o público em geral, como também os profissionais que estão investigando aí essas condições de avaliarem bastante o sono, né? Uhum. Eu digo que na prática, né, a ideia é, se o paciente chega com uma queixa cognitiva, seja ela de qual for, avalie o sono, tá? Antes de fechar o diagnóstico, avalie o sono. Transtorno de sono hoje em dia é muito, muito prevalente, muito, né? E se não justifica o todo da queixa, pelo menos uma parte pode justificar dessa queixa cognitiva, tá? E assim, no dia a dia, né? Num dia desse, chegou um paciente querendo renovar a receita, era a primeira consulta comigo, querendo renovar a receita de estimulante, porque alguém tinha dito que ele tinha TDAH ou que ele estava no espectro da TEA, né? E assim, antes de renovar a receita, existe aquela coisa da renovação automática que a gente tem que evitar, né? Não pode. Tem que descobrir qual é o caso, né? Entender como é que aquilo surgiu, qual foi o motivo daquela queixa. E, obviamente, o paciente dormia 5 horas por noite, né? Tinha uma rotina estressante, claramente ansioso, né? Sedentário, enfim, todos os fatores de risco para ter um quadro cognitivo de outra natureza, que não TDAH, né? Não dá, né? A gente tem que repensar e evitar o caminho fácil, né? E o caminho fácil nem sempre é o mais efetivo a longo prazo, né? Na verdade, pode ser um outro problema. Você pode estar criando um outro problema, né? E agravar mais ainda o quadro daquele paciente. Não, acho que esse é um alerta que a gente precisa sempre chamar atenção, né? Porque
parece que isso está crescendo, essa ideia do estimulante, e a gente sabe que alguns grupos profissionais o estimulante é algo que virou rotina, né? Neurologia e psiquiatria. Exato. Então a gente sabe que, por exemplo, também aqueles grupos que trabalham em determinadas condições, tipo mercado financeiro e outras, eles fazem uso de estimulantes de uma forma habitual mesmo, como se fizesse parte, o cafezinho está dando lugar para o estimulante, né? Historicamente, até os caminhoneiros com os rebites ali, Exato. as abelhinhas que eles chamavam ali nas estradas, isso vem décadas já, né? Quase que instrumento de trabalho na prática. E aí, do ponto de vista do neurologicamente falando, né? Porque a gente sabe que as pessoas acabam usando esses artifícios, né? Mas eles ajudam nessa atenção ou eles só tiram essa sonolência que está ali? Estou falando do uso indiscriminado, tá? Sim. Não do uso indicado corretamente, né? Enfim, após um diagnóstico correto. Sim, sim. Você sabe que é curioso que já foi observado que nos pacientes que não têm TDAH, por exemplo, o uso de estimulantes não muda muito a performance cognitiva, né? Ele só realmente faz mais efeito nos que realmente têm TDAH, tá? Óbvio que entra um pouco de efeito placebo, né? Muitas vezes. Outra coisa da dependência, que muitos estimulantes, né, são tarja preta, causam dependência, né? E o paciente acaba sentindo falta de tomar um remédio, e isso faz parecer que ele está falhando, que ele está, né, ficando para trás, entre aspas. Então, o estimulante, né, enfim, a gente tem que sempre pensar e repensar em relação ao efeito, né, em relação à prescrição, se é adequado ou não, se está na dose adequada ou não, e se realmente tem indicação, né? Sempre avaliar caso a caso. Sempre avaliar caso a caso. E a gente fala de memória, a gente fala de muita coisa, né? Mas toda memória é igual, tem tipos de memória, como que funciona isso? Como que a neurologia explica o que é a memória, né? A gente se fala de memória até como sinônimo de cognição, né? Na verdade, cognição é um termo mais amplo, mais genérico, né, que envolve vários processos mentais que a gente lança mão para poder interagir com o mundo e para realizar as tarefas, né, através do pensamento, através de experiências, né, de coisas que a gente vai armazenando. Isso é cognição, né? E existem as funções cognitivas. Teoricamente, a memória é uma das funções cognitivas, né? Isso pode variar, às vezes, a depender do autor, enfim, ele pode organizar essas funções cognitivas de diferentes formas, tá? Existe uma classificação que divide memória implícita e memória explícita, o que seria a memória declarativa ou não declarativa, né? E a partir daí tem as outras funções, né? Eu gosto mais da divisão de domínios cognitivos que coloca a memória como um desses domínios, tá? E aí temos outras várias. Temos a linguagem, que é um domínio cognitivo. Temos as habilidades visoespaciais, que é a coisa da capacidade de se vestir, de preparar um alimento pela visão, né? Temos aí também a parte de comportamento, personalidade, né? Temos as funções executivas, que é aquela coisa de saber planejar, de saber julgar, que é uma função mais complexa. E tudo isso é modulado pela atenção, né? Que tem muito a ver com o sono. Essa classificação, essa divisão de domínios cognitivos pode ser extrapolado para várias outras funções, mas é a que se usa muito pelo consenso de cognição da nossa sociedade, né? Da doença de Alzheimer, por exemplo, né? Eles utilizam esses domínios como critérios diagnósticos, né? Para definir como um comprometimento cognitivo leve, como uma demência ou a própria demência de Alzheimer, tá? Então, acho que é interessante se apoiar nessas 5 funções cognitivas, né? A questão da memória, que é aquela coisa de lembrar de fatos, lembrar de números, lembrar de nomes, né? A habilidade visoespacial, a coisa de se vestir, de se localizar no espaço, né? De orientação temporal, a linguagem, a parte de comportamento, personalidade, né? Eu estou esquecendo de uma. A memória traindo. Função executiva, que também é fundamental. Né? São esses 5 domínios. E a memória é treinável? Sim, é treinável, né? Lembrando que
tanto de forma implícita como explícita, né? Muitas vezes é inconsciente esse treinamento, né? A depender da atividade que a gente faça, a gente está aprimorando ali os circuitos, né? Consolidando ali aqueles circuitos, tá? Óbvio que a gente pode parar, sentar numa mesa e jogar, né? Isso não deixa de ser um estímulo, não deixa de ser um fomentador cognitivo, né? Fazer palavras cruzadas, né? A atividade física é um treinamento, é um fortificador cognitivo, digamos assim. Assim como o próprio sono, né? O sono não deixa de ser um estimulador cognitivo, né? Dos mais complexos e dos mais efetivos, né? O sono, ele é, digamos, é como se fosse um preparador, né, para a gente adquirir novas memórias no dia seguinte, assim como também ele é um consolidador do que a gente adquiriu naquele dia, tá? A gente pode colocar, já entrando aqui na questão do sono como uma peça fundamental na cognição, o que acontece, né? Como é que é o processo aí de aquisição de conhecimento, de aquisição de memórias, né? A todo tempo, enquanto a gente está acordado, a gente está absorvendo informações, né? Esse processo de absorção de dados, né, e esse armazenamento no cérebro a gente chama de codificação, né? Os neurocientistas, né, eles dividem em etapas. Essa primeira etapa eles chamam de codificação. A informação que a gente tem, a que a gente absorve no dia a dia, é codificada em neurônios, digamos assim, né, em informações que são usadas pelo cérebro. É mais fácil a gente entender o cérebro como um grande computador, né? Então, nessa codificação, essas informações chegam no nosso cérebro, né? Cada informação é como se ela configurasse um circuito neuronal específico ali no cérebro, né? E durante o sono, o que acontece? Isso aqui é curioso, que é fascinante. Essa ativação neuronal que foi feita durante a codificação, na vigília, né, durante o dia, ela é reprisada durante o sono, tá? Especialmente no sono mais profundo, no sono N3, que a gente chama, né? Então, tem estudos mostrando, né, que de imagem, né, exames de imagem funcional, comparando a ativação que foi feita quando aquela pessoa olhou uma determinada imagem, fez uma determinada atividade, né, avaliando ali na imagem que circuito neuronal, que área cerebral foi ativada. Durante o sono, aquela mesma região ela também é ativada, tá? Então, realmente é como se existisse um replay daquilo que aconteceu durante o dia, tá? Esse replay é uma forma de fortalecer aquela memória no cérebro. É uma forma que a gente chama de consolidação, né? Seria a segunda etapa aqui. Então, a gente meio que reprisa o que a gente viu durante o dia, tá? E nesse replay, né, a gente consegue consolidar aquela informação, tá? E um outro processo que existe, né, durante o sono, e aí entra o sono REM também, né? Mas principalmente no N3, aquela informação que foi codificada e observada naquela região do cérebro, que geralmente é no hipocampo, assim, falando em termos de memória declarativa, essa memória mais factual de dados, que é mais fácil de mensurar, geralmente ela é codificada e visualizada, né, no hipocampo, na lobo temporal, né? E durante o sono profundo, durante o REM, essa informação, esse processo de consolidação, ela é transferida para o córtex, né, para o neocórtex. Tá? Então, não é que ela fica toda armazenada ali no hipocampo, ela é transferida pelo restante do cérebro, né? Que é o que ajuda a fortalecer essa memória, né? Que facilita a nossa lembrança daquela informação nos outros dias, né? Então, existe esse processo de codificação inicial e essa consolidação, que se dá nessa transferência dessa informação do hipocampo para o neocórtex, tá? E na consolidação local também, daquele circuito neuronal que é associado. Nessa consolidação sináptica, né, é onde a mágica acontece. E aí, se a gente começar a falar de sonho aqui, a coisa explode. Né? Nesse processo de transferência para o neocórtex, essa informação que foi codificada e consolidada, ela é integrada a outras informações que já existiam ali no cérebro, tá? No decorrer da nossa vida, a gente vai guardando essas coisas, né? Nesse processo de integração, né, muita coisa é deixada de lado, né? E outras coisas, elas são criadas, né?
aquela informação que chega juntando com outra que já estava ali dentro do cérebro, ela pode gerar uma nova informação, que não deixa de ser uma maneira de fortalecer esse link, né? Fortalecer a lembrança nos outros dias, tá? É onde é onde ocorre a criatividade, né? É onde novas ideias surgem, né? O sonho, se imagina, que seja parte disso, né? Não é à toa que a gente costuma sonhar com dados, com informações, com vivências que a gente teve naquele dia. A gente vê muito caso, às vezes, de matemáticos famosos ou pessoas que são pesquisadores e aí eles dizem, depois de uma noite de sono, resolveram determinado desafio que antes não estava conseguindo, né? Porque, pelo que você falou, ele vai juntando peças também. Isso. Não é só consolidar, mas é juntar as peças desse quebra-cabeça, né? Exatamente. E também esquecer, talvez, informações que não sejam tão bem utilizadas ou necessárias, isso? Exato, não deixa de ser uma faxina, né? Uma limpeza, né? Vamos trocar aqui as informações, né? É o que a gente chama de poda sináptica, né? Existe realmente essa quebra de sinapses, né? Para deixar aquela informação de lado, né? Ao mesmo tempo, isso é importante para deixar um espaço mais livre para a gente adquirir novas informações no dia seguinte. Né? Aí vem aquele aforismo que chama, né? O sleep to remember e o sleep to forget. Né? Então, a gente dorme para fazer essa faxina, para a gente deixar de lado essas informações que são inúteis. E veja, o cérebro capta tudo, né? Até coisa que não é da nossa consciência. Né? Aquele sofá que está ali do lado, que eu não estou olhando, né? Essa televisão aqui que está do lado, que eu não estou olhando, tudo isso é captado pelo nosso cérebro e codificado. Né? Então, essas informações acessórias, elas são largadas de lado. E o Sleep to Remember faz parte, se corresponde, né, se relaciona com esse processo de consolidação e de criação também, né? O sonho parece que é uma espécie de reprise, né, ele seria um correspondente aí desse processo de integração dessas informações no cérebro. Né? Lógico que tudo isso é meio que especulado, né? É difícil você comprovar cientificamente, ninguém filmou o sonho ainda. Né? Mas, lógico, isso dá para deduzir a partir de relatos, né? De informações de imagem, de exames de imagem funcional, de testes cognitivos também, né? Que estudar cognição não é fácil, né? Não é tão simples assim. Existem muitos vieses, muitos fatores de confusão, né? A atenção que o paciente ou que o indivíduo da pesquisa estava dando naquele teste, né, o tempo de sono que ele teve na noite anterior, tudo isso influencia nos testes cognitivos, né? Mas, assim, dá para ter linhas gerais de como o cérebro funciona em relação ao sono, né, e à aquisição de memórias. Tem um estudo que é bem digamos, ilustrativo dessa coisa do sono armazenando coisas, né? É um estudo muito simples, né? Colocou uma pessoa para... É um estudo até do Matthew Walker, famoso do Porque Dormimos, né? Porque Dormimos, da Universidade de Berkeley, né? Da Califórnia. Colocou um grupo de pessoas para ver figuras, né? Cartazes, pequenos blocos de figuras, e deixou uma parte dessas pessoas privadas de sono, né? Deixaram elas sem dormir durante a noite, e um outro grupo, a outra parte do grupo, dormiu normalmente. Aí no dia seguinte, foi feita uma reavaliação para ver se eles lembravam das figuras que tinham visto no dia anterior. Obviamente, as pessoas que dormiram lembraram muito mais, né? Tiveram uma pontuação muito maior, né? De quais figuras tinham visto no dia anterior. E aí ele faz uma outra inferência nesse teste, que foi interessante. Ele não pegou uma figura qualquer, né? Ele pegou figuras de teor emocional, com algum teor emocional, né? Algumas figuras com um teor emocional positivo, uma pessoa sorrindo, né? Uma festa. Outras figuras com um teor negativo, uma pessoa chorando, uma pessoa ferida. E outras de teor neutro, né? E o que é que ele percebeu? Além das pessoas que dormiram, né, terem lembrado mais figuras no todo, né, parece que a pontuação para figuras de teor emocional, né, foram mais lembradas do que as de teor neutro. Né? E aí, isso serviu para destacar a questão do contexto em que a gente recebe aquela informação, né, do contexto, do ambiente que a gente
adquiriu aquela memória, né? Memórias que são associadas a algum tipo de emoção, elas são mais facilmente lembráveis no dia seguinte ou no decorrer da vida, né? Do que informações neutras. Então, a emoção é importante, né? E aí tem um outro detalhe também que chama a atenção, né? Qual seria o teor emocional que seria mais efetivo na lembrança, né? A de teor positivo ou a de teor negativo? Ponto importante, hein? O que vocês imaginam? Bom, eu apostaria no positivo, pensando sempre, digamos assim, pensando no lado positivo da vida, mas eu acho que o negativo realmente seria o mais impressionante. Do assim. negativo. Exatamente. Porque a gente tende a lembrar das coisas negativas e as positivas com o tempo a gente tende a esquecer, assim, né? A não ser que seja algo muito incessante, né? Isso. Então, olha que informação importante, né? Você falou de um ponto que eu achei muito interessante agora, que você falou sobre o fato de você estar observando esse telão aqui, o sofá, todas as informações que o cérebro recebe e que não necessariamente tem um grau de importância, mas são captadas, né, por esse cérebro. E aí nós estamos vivendo na era da informação, né? Então, a gente recebe informação querendo ou não querendo, e tem um fenômeno que tem acontecido muito, que é a rolagem dos celulares, das redes sociais, né? Então a gente fica ali, às vezes, sem perceber, 2 horas scrolling, né? Fica lá rolando e eu recebo de tudo ali. Informação, às vezes, que é do meu interesse e informação que não é do meu interesse, né? E aí, alguns estudos já têm direcionando que esse excesso de informação em pessoas jovens, né, e essa geração agora que está absorvendo isso, pode ser uma causa também de perda de memória ou de dificuldade de memória. O que você tem lido sobre isso, né? Como que isso funciona, se isso realmente tem esse direcionamento? Porque eu me preocupo, né? A gente fica aqui direto, se a gente não se policiar, fica ali 2 horas rapidamente no celular. Não, olha, esse fenômeno que é tão típico dos nossos dias, né, pode ser analisado por diferentes perspectivas, né? Obviamente, o que chama mais atenção de cara, né, é o excesso de informação que chega, né, que o cérebro capta, tá? Não digo nem pela qualidade da informação, né, pelo tipo de informação que chega, mas numericamente é um volume excessivo, né? Não deixa de causar uma sobrecarga. E a gente volta àquela questão da codificação. O cérebro ele fica ali codificando imensas... uma informação de um tamanho, né, que não está tão habituado. Né? Eu gosto sempre de fazer analogias com como o ser humano funcionava centenas de anos atrás. Né? Porque, veja, o ser humano evoluiu muito rápido em pouco tempo. Né? Evoluiu no sentido, né, mais genérico, né? Há controvérsias em relação ao que seria a evolução, a depender do ponto de vista, né? E o nosso corpo não acompanhou muito bem, né, esse ritmo de evolução, tá? Isso entre o cérebro, né? Existe um limite ali para essa absorção, né, para essa codificação tão excessiva, tá? Então a gente está meio que poluindo, a gente está congestionando o nosso cérebro com esse excesso de estímulos que chegam, né? Às vezes a gente nem lê exatamente, né? A gente vê, mas não lê, né? Não enxerga. A gente codifica muito e seleciona quase nada, perfeito, né? Perfeito, exatamente isso. Tá? Mas é um trabalho que o cérebro acaba fazendo, né? Até de forma abusiva, né? E óbvio que isso gera consequências, né? Isso limita a capacidade da gente ter energia suficiente para focar no momento que a gente quer, né? A gente meio que exaure o cérebro de uma certa forma, né? E aí vem a queixa, né? De perda de foco, de desatenção, né? Você condiciona o cérebro a um ritmo que não é saudável, né? E quando a gente necessita do cérebro em uma determinada configuração, um determinado padrão, a gente não consegue, né? Ele está tão habituado com aquele outro ritmo, né, que não se encaixa nas atividades que são realmente importantes, né? E essa aceleração, né, de aquisição de conhecimento não deixa de ser também... Aí entra, né, no espectro aqui psíquico, né, entra na questão do rendimento, de alcançar os objetivos a todo custo,
né, gera estresse de formas diretas e indiretas e que vão repercutir, né, nas queixas que a gente chegam todos os dias no consultório. E é interessante porque quando fala de dificuldade de memória, né? Então os pacientes chegam no consultório, doutor, passa uma vitamina aí para minha memória, né? E a gente vê que, assim, excluindo condições realmente com diagnóstico relacionado à cognição, a gente sabe que muitos hábitos são responsáveis por isso, né? E as pessoas estão pouco dispostas a mudar hábitos e querem uma medicação que transforme isso, né? Tem o soro da memória também. Tem o soro agora, e tem o soro também. O paciente não, tem muito médico aí que... Né? Que exato, soro da memória, os psicoestimulantes, aí vem todas essas coisas. Aí a gente vê aquele contexto, né? A pessoa dormindo 5 horas, a pessoa consumindo um número excessivo de informação, como você deixou bem claro, que não é nem tanto o conteúdo, mas é a exposição excessiva, né? Todos os estímulos que têm... que aí a gente enxerga esse cenário pavoroso aí para o futuro, né? Exato. E aí, o que você vê de... Aí a gente está falando de evolução, mas nem sempre evolução significa uma coisa positiva, mas algo que está progredindo. O que você enxerga aí de um futuro nessa progressão com esses hábitos aí tão inadequados? Dormindo pouco, se alimentando mal. E aí a gente está falando aí de doenças neurodegenerativas que o sono tem um papel fundamental, né? Exato. Olha, nossa, que pergunta, hein? Prognóstico não é bom, Sim. Né? A julgar pelo que a gente vê no que acontece hoje, né? O que nos cabe é alertar, orientar, né? Lembrar do sono. O sono é importante para a saúde e para a nossa cognição. Mas a tendência é que essa exposição cresça cada vez mais, né? E tem aquela coisa, né, do paciente só aprender às vezes no tranco, né? Infelizmente, né? E é engraçado que muitos pacientes às vezes, ainda mais pacientes que vivem em cidades como São Paulo, metrópoles, né, que são super caóticas, movimentadas, tudo acontece ao mesmo tempo e a toda hora. Né? Quando viajam, eles às vezes são sedentos para viajar para o interior, né? Passar um tempo em um lugar mais ermo, né? E se sentem muito bem. Né? Vejo vários pacientes que voltam de viagem e contam que melhora muita coisa, melhora a cefaleia, melhora a memória, fica mais ágil, né? Muito fruto dessa dicotomia, né, que a gente acaba vivenciando. Né? Mas eu acho que com a vivência, né, e com a educação, né, as pessoas vão percebendo, né? Ou às vezes adotam estratégias que são erradas, né? Essa coisa da vitamina é um clássico, né, do consultório. Isso ainda mais com idoso, né? Eu trabalho muito com idoso, ainda mais no Hospital do Servidor, que é um hospital quase que, né, totalmente de idosos, né? E os filhos sempre querem dar vitamina, e o idoso, às vezes, obviamente não dorme bem, né? E vitamina hoje em dia é caro. Os complexos vitamínicos exatamente pela procura alta, né? Sem um diagnóstico bem fechado, né? Exato. E o efeito, obviamente, não é nenhum milagre que a vitamina faz. Existem os casos, obviamente, não quero minimizar esses casos, e que a deficiência de vitamina, tanto é que faz parte da investigação dos quadros demenciais, né? A avaliação hematológica, né? A parte de causas orgânicas de deficiência cognitiva, né? E entre elas está a deficiência de vitaminas, o quadro carencial, né? Mas é uma minoria de casos. De quais né? vitaminas? O clássico é a vitamina B12, tá? Que é a vitamina, digamos, número 1 da neurologia. Porque a vitamina B12 afeta muita coisa no sistema nervoso. Tá? Mas quando a gente vai ver na teoria, né, e nos protocolos de investigação, tá lá, a gente tem que investigar nível sérico de vitamina B12. Tá? Havendo deficiência, obviamente que a gente tem que repor, e em alguns casos realmente melhora. Tá? Mas num paciente que não tem, não faz sentido fazer essa reposição. Tá? O organismo nem absorve. Né? É gasto de dinheiro à toa. Não é efetivo. Tudo no xixi, né? Tudo saindo no xixi, né? Isso. Infelizmente. Né? Às vezes é mais para aliviar a barra do familiar, né? Da ansiedade. Isso.
porque estou fazendo alguma coisa, né? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que dar alguma coisa. Quando a gente pode muito bem orientar, sair de casa, né? Fazer uma caminhada, né? Chamar os amigos daquele idoso ou de qualquer outro paciente, né? Para se reunir, conversar. Tudo isso é mais efetivo em termos cognitivos do que dar vitamina. Às vezes o isolamento do idoso, né, socialmente ali, sem tanto contato, às vezes a família toda sai para trabalhar, aquele idoso fica em casa o dia inteiro, às vezes cochilando fora do horário, que vai consumir aquele sono noturno, enfim, né, tem uma série de estratégias, né. Quando a gente fala de sono e a gente fala de distúrbio do sono, a gente pensa 1 milhão de possibilidades, são mais de 80 distúrbios do sono, mas muita gente esquece que o mais prevalente de todos os distúrbios do sono é a gente não dormir o quanto que a gente precisa, né? Que é realmente a privação de sono numa sociedade aí que funciona 24 horas. E a gente sabe claramente também essa relação privação de sono e memória, que ela tem uma relação muito íntima e que às vezes a gente não leva em consideração essa noite de sono dormindo pouco. Então, quais são os efeitos diretos que a gente percebe depois de uma noite de sono mal dormida, né? Logo no dia seguinte eu já vejo isso na parte cognitiva da coisa, e a longo prazo também, o que essa privação crônica, que às vezes a gente não enxerga que está acontecendo, pode causar de danos neurológicos e trazendo esse impacto cognitivo, né? Quem nunca, né? Atira a primeira pedra, né? Pegou uma noite para assistir aquele filme até mais tarde. Maratonar a série. Foi na balada, né? Ou quis até... Aí é a coisa mais paradoxal, né? Agora que a gente sabe como é que funciona, né? Passou a noite estudando para fazer aquela prova no dia seguinte. Eu já fiz. Eu Quem nunca, né? Quem nunca, né? Eu senti na prática que não funciona, realmente. É uma tragédia anunciada, né? Isso. Lembrando, gente, sono serve para guardar as memórias, né? Se a gente não dorme, a gente não guarda. A gente fica lendo aquela coisa do livro e ainda compromete a atenção, né? Falo mais, já viu aquela que se você deixar o livro aberto na página, embaixo do travesseiro, você fixa aquela memória? Nossa, já ouvi. Essa funciona mais do que você passar a noite virada estudando. Já que você quer ficar perto do livro na madrugada, põe debaixo do travesseiro e vai dormir, né? Pronto, isso funciona mais. Não, mas já começa daí, né, o problema. A gente não faz aquela prova tão bem quanto a gente imagina, né? A gente não lembra, né? Foi a minha experiência. Eu passei a noite acordado lendo um livro, né? E estudando. E aí, quando chegava na prova, eu perguntava uma determinada coisa que eu sabia que tinha lido, mas não lembrava. Ou seja, uma privação aguda de sono, né, afeta muito a atenção, né? Acho que dá para resumir nisso. Né, o nosso nível de atenção, de foco, né, de concentração é drasticamente reduzido. Óbvio que isso é proporcional ao tamanho dessa privação, né? Existe essa correlação, tá? Quanto mais privado, pior. Né? Se for uma noite inteira sem dormir, né, o dia seguinte é trágico. Né? E óbvio que a atenção, né, apesar de muitos não... Por exemplo, naquela classificação inicial que eu falei de domínios cognitivos, nem entra muito a atenção, né, por si. Mas a atenção é porque a atenção é uma coisa tão complexa em termos cognitivos, porque ela acaba mediando todas as outras funções. Né? Ela modula todos os outros domínios cognitivos. Né? A gente precisa de atenção para realizar uma determinada atividade, para planejar alguma coisa, para gravar aquela informação, né, para organizar uma atividade ou um planejamento daquele dia. Então veja o tamanho do problema, né? A privação aguda, a gente perde esse grau de atenção que acaba repercutindo nos outros domínios cognitivos. Então, muita coisa pode acontecer, né? Tem estudos mostrando um maior número de acidentes automobilísticos, maior número de uma pior performance no trabalho, maior número de erros, né? Até tem trabalhos máquinas, né? Operação de máquinas, plantão, né? Calcular a dose de drogas, né? Isso já é documentado, né? Existe um número maior de erros em serviços de saúde em funcionários privados de sono, né? Bom, aí sem falar dos acidentes midiáticos, né? Tem muita coisa que é subnotificada, né? Que a gente não tem, né? Não se estabelece essa relação, apesar de existir do sono, da pessoa que não dormiu com aquele acidente, qualquer coisa.
né? Mas tem aquele acidente de Chernobyl, né? Das petrolíferas, da Exxon, que explodiu, enfim, e que se imagina, se especula que tenha sido por erro de funcionário que não estava dormindo bem, né? E a longo prazo, né? E aí até extrapolando aí, não só para privação de sono, mas para sono de má qualidade, seja por privação mesmo, ou por apneia, né? Ou por qualquer outra irregularidade aí do sono. Questão de ritmo, né? O trabalho de turno e tudo mais. Sono de má qualidade, ele é um fator de risco, e já chamando a atenção aqui para a parte cognitiva, para demências, né? Isso é fato, né? E o paciente, nesse processo, nessa evolução, né, no decorrer do tempo com sono ruim, a gente percebe que o paciente vai percorrendo ali os graus de comprometimento cognitivo, né? Começa com um declínio cognitivo subjetivo, aquele paciente que acha que está mais esquecido, mas não chega a repercutir tanto no dia a dia. Aí passa para o comprometimento cognitivo leve, que é uma etapa acima. O paciente já começa a falhar em testes cognitivos, mas ainda se mantém a funcionalidade. E o terceiro estágio aí é a demência mesmo, que é quando o paciente realmente já tem um prejuízo funcional, né? Ele deixa de fazer coisas por causa daquele quadro cognitivo. Então, assim, a privação, o sono de má qualidade cronicamente favorece esse tipo de evolução por vários mecanismos, né? E um elemento chave que acabou entrando em voga nos últimos anos e que ajuda a explicar muita coisa na medicina é o papel do sistema linfático. Já ia chegar exatamente nele, hein? O tão famoso sistema linfático. Tá? O sistema linfático não tem esse nome à toa, porque ele lembra muito o sistema linfático, que é um sistema, basicamente, que remove toxinas, né, coisas desnecessárias do nosso organismo. O linfático é o sistema linfático do sistema nervoso. Tá? Ou seja, esse sistema ele busca remover esses resíduos desnecessários, ou que podem ser tóxicos, inclusive, do sistema nervoso, né, com o decorrer do tempo. E esse sistema ele funciona de forma mais efetiva, essa limpeza, esse clearance, ele é mais efetivo quando a gente dorme. Né? Ou seja, se a gente não dorme, esse sistema deixa de funcionar. Né? A gente deixa de retirar esses resíduos. E na falta dessa retirada, esses resíduos acabam se acumulando no cérebro. Né? Esses resíduos, obviamente, eram para ser eliminados. Se eles não são eliminados, eles se acumulam e geram consequências. Né? Eles não são eliminados à toa, né? Porque realmente eles são tóxicos, muitas vezes. E, obviamente, com um cérebro mais tóxico, né, nós vamos ter mais e mais queixas cognitivas, mais repercussões cognitivas. Né? Dentre esses resíduos tóxicos, por exemplo, temos a proteína beta-amiloide, né, que é a famosa, é o elemento central aí na fisiopatologia da doença de Alzheimer. Né? A doença de Alzheimer ela ocorre por acúmulo dessa proteína no cérebro. Não só dessa proteína, a proteína tal também, né? Mas é sempre reconhecida como a proteína principal da Alzheimer, né? A proteína beta-amiloide. Né? E se a gente não dorme, essa proteína ela fica se acumulando no decorrer da noite. Né? E tem estudos mostrando isso. Né? Às vezes, uma noite de privação de sono, né? Teve um estudo que mostrou isso, com imagem funcional, né? Exames de imagem funcional, marcador para a proteína beta-amiloide. Um paciente que não dormiu, aquela proteína ficou lá no cérebro. Um paciente que dormiu, um outro indivíduo que dormiu, aquela proteína não estava lá. Né? O que demonstra o papel desse sistema, né? Na importância desse sistema. Isso que você está falando é tão importante e tão necessário a gente refletir, porque a gente passa uma vida inteira se privando de sono para atingir certos objetivos. Então, eu trabalho muito para poder viajar, comprar uma casa, comprar um apartamento, ter uma casa na praia, para quando eu chegar na aposentadoria, eu poder usufruir de tudo isso, né, com certo conforto. Mas aí o que eu faço? Eu estou me privando de sono, eu estou dormindo mal a vida inteira, eu estou, de certa forma, lógico, eu estou num pensamento muito simplista, mas eu estou colaborando para que no futuro eu não tenha condições de saúde para vivenciar isso tudo, né? Então, a gente fica focando na aposentadoria financeira e esquece na nossa
aposentadoria de saúde, como é que eu posso vivenciar isso tudo com saúde, né? Inclusive teve esse trabalho clássico aí que mostrou que pessoas que com privação de sono crônica e a concentração dessas proteínas beta-amiloides, e muitas vezes o sono ele é uma manifestação até precoce, né? Alguns sinais de sono de doenças neurodegenerativas importantes, né? Então, sono e neurologia, elas estão ali tão intrínsecos que a gente não consegue pensar de forma isolada, né? Perfeito. E olha o tamanho do problema, né? Uma vez que o paciente já atinge um determinado nível de doença ali, de disfunção cerebral por conta dessa privação de sono, por conta da falta do funcionamento do sistema glifático, por exemplo, ele gera uma doença que por si só também contribui para essa piora do funcionamento do sistema linfático, né? Dou logo o exemplo da doença de Alzheimer, né? Já se sabe que hipertensão, diabetes, sedentarismo, né, baixo estímulo cognitivo, tudo isso é fator de risco para a doença de Alzheimer, né? E nos pacientes que não têm um sono de boa qualidade, ele dá um start para esse processo de acúmulo e por sua vez, de degeneração do cérebro, né? O que acaba degenerando também é a circuitaria que promove o sono, que permite o sono, né? A gente acaba lesionando o sistema que permite que nós durmamos, né? E se a gente não dorme, né, fazendo o gancho com o que a gente estava falando, a gente contribui mais ainda para essa disfunção, né? Vira uma bola de neve no final das contas, né? Já se sabe que pacientes com Alzheimer têm um núcleo supraquiasmático, por exemplo, que é parte do circuito do sono, né? Começa a se degenerar também, né? E o núcleo supraquiasmático é uma peça fundamental no circuito do sono, né? E se a gente tem uma peça dessas quebrada, né, a gente deixa de dormir de forma adequada, mesmo se as condições forem favoráveis, né? E as consequências são as mesmas, né? A gente contribui mais ainda para essa degeneração. E esse sistema linfático, ele funciona durante todo o sono? Tem momentos que ele é mais hiperfuncionante? Como que ele é no dia a dia, né? De novo, é o sono profundo que permite um funcionamento melhor, né? Um funcionamento mais efetivo desse sistema. Isso por uma série de fatores anatômicos, fisiológicos, né, que acaba permitindo que esse fluxo de limpeza seja mais efetivo, né? Então é um sono N3, basicamente, né, que é tão importante para isso. E novamente, né, a gente falou de novo da importância do N3 na cognição, né? Tá tudo correlacionado no final das contas, né? Então é importante não só que a gente feche os olhos e comece a dormir, mas que a gente tenha um sono profundo, né? O que é um trabalho a mais, né, para se orientar o paciente, né? Não vão ser pequenos cochilos no decorrer das 24 horas que vai dar conta disso. A gente né? precisa ciclar, né, durante o sono mesmo, noturno, né, ter esses ciclos de sono, lembrando que todas as fases são importantes, né, Pronto, mas isso. cada um tem uma função específica, Você né? pegou no ponto essencial. A importância da alternância desses estágios, né, de sono. Houve uma polêmica recente, né, sobre se o sono polifásico seria tão bom quanto o sono em bloco único, que é o normal, que, né, tem um sono principal à noite, né? E cada vez mais tem percebido que não, né? Até em termos teóricos, né? Isso não faz sentido, o sono polifásico, né? Porque é importante que haja essa ciclagem de estágios do sono, N1, N2, N3, um REM, volta para o N2, N3 e REM. Inclusive, essa sequência N3-REM, né, tem se percebido, né, entrando de novo aqui na questão da cognição, parece que essa sequência do N3 seguido do REM é fundamental para esse processo de consolidação, né, de poda sináptica, de integração dessas informações que foram codificadas antes, tá? O N3 é como se fosse o passo 1 e o REM é o passo 2, né? Então é importante que haja isso. E num cochilo a gente não consegue ter isso, né? Num sono de 1 hora, num sono de 2 horas, né? Demora um tempo para a gente entrar nesses estágios, né?
E a ciclagem, né? Essa coisa, a gente percebe que no sono da noite, no hipnograma, a gente vê, né? São vários ciclos, várias passagens por esses estágios, né? Sendo que progressivamente esses ciclos vão mudando. O N3 predomina mais na primeira metade, né? E o sono REM mais na segunda metade. E isso talvez tenha uma função, né? Essa configuração. Não é uma coisa à toa. Né? Não é aleatório, né? Isso. E é interessante porque quando a gente fala de cognição, memória, atenção no sono, a gente geralmente lembra do sono profundo, N3, e lembra também do sono REM, né? Mas as características desses momentos de sono são completamente opostas, né? Enquanto no N3 a gente tem um sono muito mais estável, com ondas cerebrais muito mais lentas, a gente chega no sono REM, né? Para quem está aqui se habituando com esse tema, a gente tem ondas muito rápidas e bagunçadas, né? Com características ali. Então isso já diz muito também de quanto que cada um pode executar uma função diferente nesse processo da memória, né? Tanto o N3 quanto o sono REM, não é isso? Perfeito. Se estuda, assim, ainda não é uma questão fechada sobre que etapas surgem no N3 e que etapas surgem no sono REM, tá? Talvez exista uma divisão de tarefas aqui entre o N3 e o REM. Houve uma discussão também, né? Existe essa discussão sobre se o N3 é mais importante para a consolidação de memórias declarativas, memórias factuais, né? E o REM é mais para a memória não declarativa, que são a memória de procedimento, aquela coisa de julgamento, de funções executivas, né? Coisas mais complexas, né? Memória de procedimentos mais complexos, né? Talvez não exista, talvez não haja uma delimitação tão precisa assim em relação a essa divisão de memórias para cada um desses estágios, né? Mas pode ser que para uma mesma memória o N3 seja importante em uma determinada etapa e o REM também para aquela mesma memória, tá? A questão é o mecanismo, que pode ser diferente, né? Tem estudos que privaram o paciente, o indivíduo do N3 e outros indivíduos privados de sono REM, mas são estudos pequenos, os achados são contraditórios, não existe uma heterogeneidade muito grande assim, de achados. Aí a gente volta de novo na tecla, né? É muito difícil o estudo de funções cognitivas, né? Pesquisa, ensaio clínico, porque são muitos vieses, são muitos fatores de confusão. Em relação a fusos do sono também, em relação ao N2? Uhum. Sim, existe de novo, são modelos teóricos, né? Esses grafoelementos do sono, né? O fuso, as ondas lentas, né? Tem até outros elementos que a gente vê em eletroencefalografia mais avançada, mais complexa, parece ter um correlato fisiológico assim, em relação ao que ocorre no cérebro. Né? Se diz até que existe um alinhamento de diferentes atividades cerebrais em diferentes regiões do cérebro que seria um correlato desse processo de transferência de informação de um compartimento de memória mais transitória, que seria o hipocampo, para o compartimento de memória mais duradoura, que seria no neocórtex. Né? Parece que existe uma sincronia de atividade, diferentes atividades em diferentes regiões do cérebro, que seriam representativas desse processo. Tá? No caso, aí seria no fuso, né, com onda lenta e o ripples, que chamam. Né? Tem nem um nome exatamente em português para isso. Mas é isso, são modelos teóricos experimentais e que parecem sim representar a atividade neuronal que se associa a essa consolidação de memórias. Mas assim, já se sabe, né, que cada grafoelemento é originário de uma determinada parte do cérebro, né, então por isso que se faz essa correlação, né, que foi feito esse tipo de teoria e que parece fazer sentido, sim. Então, sono e memória não tem como a gente separar um do outro, né? Se a gente quer dormir bem, se a gente quer ter uma boa memória, as duas coisas precisam potencializar uma a outra, né? Sim. Não tem como. E, nossa, isso aqui, eu vou assistir esse episódio mais de uma vez, porque, assim, foi tanto conteúdo, foi incrível, né? E aí, eu acho que, para quem não é da área da saúde, e um resumão é o seguinte, gente, não
façam plantão de estudos à noite. Já fica essa mensagem aqui. A gente vira assim, não faça porque é tragédia anunciada. Já fica essa mensagem, né? Olha com o livro embaixo do travesseiro, mas não deixe de dormir. A tentação é muito grande, não, né? Mas, não assim, aprendeu até as 10 horas da noite, não vai ser mais agora que tem que... a partir daí você vai só apagar a memória. Vai só apagar e diminuir a atenção, né? Para o dia seguinte, para poder raciocinar, né? Exatamente. Bom, Israel, o Gui tem uma pergunta que sempre deixa para o finalzinho aí, mas antes de tudo, né? Eu já queria de antemão te agradecer porque foi sensacional, assim. Eu acho que esse episódio vai render muito. É sempre muito bom falar disso. A gente fica encantado, né? E, tipo, é um episódio renderia que a gente... mais tempo falando só sobre isso. Né? É um episódio que a gente não vai esquecer. A gente não vai esquecer, né? Literalmente. Mas muita gente que vai te ouvir super gostou do que ouviu aqui, que aprendeu com você e de repente quer passar em consulta com você, quer te convidar para uma aula, para um evento, alguma coisa assim. Onde que as pessoas te encontram? Tem um site? Tem uma rede social? Como que é isso? Bom, tem uma rede social chamada Instagram, que meu Instagram é Israel_Pompeu, né? @Israel_Pompeu. Tem um site que é Dr. Israel Pompeu, Dr. Israel Pompeu, no caso. E por ali já consegue fazer muita coisa, né? Todos os contatos. Eu já pesquisei o site dele, é super prático, você consegue lá entrar em contato com todas as redes, né? E marcar consulta e convidar para uma aula, né? Porque foi um show de aula aqui, né? Foi uma aula mesmo. Um show de aula. Que bom. Rufem os tambores que a gente tem pergunta surpresa. Vamos agora lá, finalzinho, momento de tensão. Nossa senhora. Se você tivesse uma mensagem para passar pro pessoal que tá assistindo ou ouvindo a gente aqui, que ele não pode dormir sem essa, qual mensagem seria? Dormir sem essa. E que não cause pesadelos também. Né? Exato. Não pode causar. Porque não pode prejudicar o sono, Aqui a não, gente gosta sabe? de caos. Exato. Vou terminar com um pensamento que é muito citado em aulas, né? Mas eu acho que faz tanto sentido e que não deixa de ser uma lição para todos nós também. Uma certa vez, o Alan Ritchheimer, né, o cara que fez a classificação dos estágios do sono, comentou, né? O sono ele tem que servir para alguma coisa, né? Se o sono não servisse para nada, teria sido o maior erro evolutivo de todos os tempos. Então a gente não dorme à toa, né? Há milênios, né? Há muitos e muitos anos a gente dorme por algum motivo, né? E se a gente persiste dormindo, é porque ele serve para alguma coisa, gente. Então, zelem pelo sono, cultivem o sono, porque ele serve para muita coisa, não é que serve para alguma coisa, ele serve para muita coisa, né? É o elemento central da nossa vida, é o que permite que a gente faça as coisas. Tá? Inclusive, coisas até que a gente ainda vai descobrir que o sono tem total relação, né? Então é o investimento que a gente tem que fazer na saúde. É um espaço criativo. Exato. Então isso a gente tem. E ainda é isso, né? Milhões de histórias aí da pessoa que após uma boa noite de sono teve aquele insight importante. Veio de uma noite de sono. Olha só, hein? Israel também é cultura. Então... Over the Rainbow também, não é? Aquele acordou no meio da noite e tocou lá com... Exato. Músicos e ideias, soluções matemáticas vieram após uma noite de sono, né? Puxa, Israel, muitas surpresas com sono. Sensacional. Eu só tenho a te agradecer porque aprendi muito, né? Sempre aprendo com você e hoje você entregou aqui um conteúdo que é útil para o profissional de saúde, é útil para quem não é profissional de saúde e quer entender mais essa relação de sono e memória. E tenho certeza que esse episódio vai ser muito ouvido e muito compartilhado, né? Então, você aí que acompanha a gente, siga nas redes sociais, vai lá no YouTube, se inscreve no canal, dê um like também para poder engajar esse episódio, né? E também compartilha com quem você acha que é necessário. E continua aqui com a gente, seguindo no Instagram, no Spotify, no YouTube, Durma com Essa Podcast. E a gente se vê no próximo episódio trazendo mais informação sobre sono e saúde de uma forma geral.